E o número de cabo-verdianos, o número da nossa comunidade no Brasil está a aumentar. Muitos são estudantes que foram fazer as suas licenciaturas e pelo Brasil ficaram. O Ailton Moreira é um engenheiro e escritor, é um desses cabo-verdianos que ficou no Brasil. Na quinta-feira ele lança um livro que tenta fazer esta abordagem ou tenta fazer esta ponte entre a realidade africana e a realidade brasileira. O Brasil foi dos países a nível mundial mais impactados pela pandemia da Covid. Centenas de milhares de mortos, milhões de infectados, uma economia que se ressentiu com a crise pandémica, alargando ainda mais o fosso da desigualdade social. O Brasil precisava de um líder, mas o presidente Jair Bolsonaro foi contra a corrente, negando o vírus, criticando as medidas de confinamento, entre outras posições polémicas que foi tomando. Para o engenheiro cabo-verdiano Ailton Moreira, quem vive no Brasil sentiu a falta deste líder. Então, a população, que é uma população disciplinada, que tenta sempre cumprir com as regras, principalmente nesse meio da pandemia, com a vacinação, é uma população que se vacina, né? Então, mais de 70% da população já está vacinada. Então, foi mais um mérito da população que praticamente ignorou, digamos assim, esse líder que contraria todas as regras ou todas as normas que estavam sendo ditas e cumpridas a nível mundial, né? Mas nós, como cabo-verdianos residentes aqui em Florianópolis, também nós não deixamos de sentir esse impacto, né? Porque gera muito atrito da população entre esses grupos diferentes, pessoas que têm pensamentos diferentes, né? Digamos, a esquerda e a direita, esse conflito todo, nós acabamos passando por ele e sentindo algum respingo nas nossas vidas, no dia a dia. E hoje em dia, por exemplo, com as crises econômicas, nós vemos que a situação, tanto dos cabo-verdianos quanto dos brasileiros, ficou cada vez mais complicado. A nível mundial fala-se neste momento da retomada económica e no Brasil já se começa a sentir esta dinâmica. Ailton Moreira vive em Santa Catarina, capital do estado de Florianópolis, o estado brasileiro com mais alfabetizados, que tem a sua economia voltada para os serviços e para as novas tecnologias. No momento em que a mão de obra está a ser necessária, Ailton foi contratado nesta fase de retoma. Os cabo-verdianos que vivem em Santa Catarina foram estudar na Universidade Federal. Alguns destes estudantes são aproveitados pelas empresas, sentem-se tentados em continuar os estudos universitários, fazendo mestrados e doutoramentos. Mas mesmo ficando por lá, continuam a colaborar para o desenvolvimento de Cabo Verde e para a promoção da nossa cultura neste Estado brasileiro. Nós conseguimos fazer essa troca, esse intercâmbio, principalmente das universidades federais com o nosso país, né? Eu dou um exemplo dos trabalhos de conclusão de curso, das dissertações, de teses, que muitos dos cabo-verdianos que estão no Brasil fazem trabalhos relacionados com Cabo Verde, acabam dando seu contributo para o país. Então, nós mesmo distantes, continuamos firmes nessa missão de representar Cabo Verde em termos técnicos, científicos, mas também em termos culturais. Aqui em Florianópolis, o que temos feito é exatamente isso, de representar a nossa cultura cabo-verdiana, promover esse intercâmbio cultural Brasil-Cabo Verde. E uma dessas formas de divulgar a cultura cabo-verdiana e a cultura africana foi o lançamento da antologia Versos Itinerantes, um livro que reúne poetas africanos, entre eles cabo-verdianos. Ailton também é escritor. Na quinta-feira lança mais um livro, Lírios no Quintal Assombrado, um livro de poesia escrito durante o confinamento da pandemia. Lancei um desafio para mim mesmo, escrever um poema por dia. Desses poemas por dia, surgiu o livro Lírios no Quintal Assombrado, que não fala somente da pandemia, mas fala de várias coisas que aconteceram no primeiro semestre de 2020. Nós presenciamos muitos conflitos políticos, sociais, e também as coisas da saúde pública, né? Da restrição do convívio. Tudo isso acaba, de alguma forma, permeando os versos do Lírios no Quintal Assombrado. Histórias da nossa comunidade no Brasil.